Bom dia a todos. Bom dia. É inspirador começar o dia com palavras tão lindas como as que acabamos de ouvir. Do Padre Haroldo, do Dr. Augusto Cury, do Carlos Alberto. E, obviamente, as do Paulo Martelli, que fez a introdução inicial a esse evento. Eu fico extremamente feliz, fico extremamente honrada e gostaria de poder cumprimentar individualmente cada um de vocês que estão aqui. Muitos meus velhos conhecidos, meus velhos amigos de muitos anos, ao longo dessa minha carreira na área de drogas de mais de 30 anos, das épocas de estudante, das épocas de estagiário, depois por todos os lugares por onde eu passei. Nas comunidades, o trabalho de campo, o trabalho nos hospitais, na universidade, na área de pesquisa, na área criminal, na área da infância e da juventude, na área da família e, finalmente, na área de política pública, onde eu me encontro atualmente na Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. E hoje, então, esse meu cumprimento, que é para todos, eu pediria licença para mandar um abraço a cada um de vocês, num abraço em nome do Padre Haroldo. Abraçando o Padre Haroldo, eu abraço cada um de vocês, porque eu acho que ninguém nessa sala tem mais legitimidade para nos falar sobre amor, nos falar sobre amor, sobre compreensão, doação, solidariedade e, obviamente, também sobre a prevenção, sobre o tratamento e sobre a reinserção social, que não seriam possíveis sem o amor, sem a compreensão e sem a solidariedade. Na verdade, hoje eu estive, acho que um evento onde nos encontramos há 2 anos, talvez, Mara, né, do Amor Exigente, 1 ano, 2 anos atrás, né, em que muitos dos senhores estavam presentes. E eu me lembro que a nossa conversa era sobre como as organizações sociais, de voluntários, especialmente aquelas que trabalhavam com tratamento e reinserção social, poderiam trabalhar de forma mais efetiva junto com o governo, no apoio, não apenas à prevenção, ao trabalho com as famílias, mas especialmente no alívio da dor e do sofrimento daqueles que, de alguma forma, já tinham a sua vida atingida pela dependência química. Especialmente o trabalho feito pelas comunidades terapêuticas, pelos voluntários, pelos religiosos, enfim, por todas aquelas pessoas que se dedicam a recuperar, a ressocializar e principalmente a prevenir. E eu me lembro que à época eu dizia a vocês, nós estamos buscando meios, e quando o Padre Haroldo me ligou no ano passado para me convidar para esse evento, o Padre Haroldo me disse, você pode ir lá falar sobre o trabalho com as comunidades terapêuticas. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre o que as comunidades terapêuticas fazem? Não, eu não sou a melhor pessoa. Tem muitas pessoas das comunidades terapêuticas que me dão aula todos os dias sobre o trabalho que é feito. Mas eu posso falar, sim, sobre um pouco do caminho que nós fizemos para inserir as comunidades terapêuticas nas políticas públicas. E quando eu falo nós, não somos nós funcionários do governo, não somos nós especialistas, mas somos todos nós que nos dedicamos à questão das drogas, com todos os tropeços, com todas as dificuldades, com todos os acertos também, que certamente houve, né? Eu acho que nós temos uma história, e é isso que eu queria contar um pouco para os senhores. E, obviamente, que eu vou contar, não vou contar da minha experiência como
profissional, enfim, como professora, como pesquisadora, uma grande história da qual eu tenho muito orgulho de trabalhar muito próximo ao Amor Exigente, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Al-Anon, enfim. Mas eu vou falar daquilo que nós temos feito em termos de política pública a partir do momento em que eu passei a fazer parte da área de drogas do governo federal, quando foi, então, em janeiro de 2003, exatamente no dia 24 de janeiro de 2003, quando eu fui convidada a integrar a equipe de governo do presidente Lula para trabalhar na política sobre drogas. Então eu vou mostrar um pouco para os senhores e acho que nós hoje podemos dizer que temos muito boas notícias em relação à questão das comunidades terapêuticas e de todo o trabalho que muitos dos senhores desenvolvem aqui no Brasil. Certamente durante todo o evento nós vamos ter a oportunidade de ouvir coisas muito interessantes, começando com o Dr. Augusto Cury, que é sempre um prazer ouvir, sempre uma novidade, sempre uma coisa bacana. Depois nós vamos ter o Tom, vamos ter a Mara, vamos ter, enfim, Padre Haroldo muitas vezes e muitos outros de vocês que estão aqui. Mas eu vou mostrar então um pouquinho do que nós temos feito junto com vocês. E não sei se todos que estão aqui sabem tudo, mas certamente as lideranças das federações sabem, porque o trabalho tem sido um trabalho de parceria, um trabalho de caminhar juntos. Pode passar, por favor? Bom, então eu vou falar um pouquinho do papel das comunidades terapêuticas na política pública. Em 2003, quando o presidente Lula assumiu o governo, ele determinou a então equipe e disse isso de forma muito clara, assumindo um compromisso na sua primeira mensagem mandada ao Congresso Nacional sobre a proposta de governo. E ele dizia o seguinte, que as políticas sobre drogas, elas deveriam basicamente pensar de que deveriam ser políticas intersetoriais, que não poderiam ser políticas de um único dono, de um único ministério, porque a droga é um problema que atinge a todos, atinge ao indivíduo, a família, enfim, a todos, a sociedade como um todo. Ele dizia ainda que essas políticas deveriam ser descentralizadas, que nós deveríamos, como governo federal, trabalhar muito próximo de estados e municípios. Ele dizia que essas políticas deveriam se aproximar daquilo que a ciência nos aponta como descoberta importante em relação a esse desafio, a esse fenômeno, mas ele dizia principalmente que essas políticas deveriam privilegiar a participação social. A participação social na sua elaboração, na sua implementação, na sua execução e também na sua avaliação. E, dizendo isso, então, o presidente inaugurou uma revisão da política nacional, que à época se chamava Política Nacional Antidrogas. E nos foi determinado a coordenação desse grande processo nacional em que muitos dos senhores aqui presentes participaram dos fóruns regionais e depois do Fórum Nacional em Brasília. Esse processo todo, ele terminou em 2004, com a aprovação pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, da Política Nacional sobre Drogas. Essa Política Nacional sobre Drogas, ela previa com clareza, já na mensagem de abertura do presidente da República, o presidente Lula dizia claramente: a nova política orienta-se pelo princípio da responsabilidade compartilhada, adotando como estratégia a cooperação mútua e a articulação de esforços entre governo, iniciativa privada, terceiro setor e cidadãos,
no sentido de ampliar a consciência para a importância da integração setorial e da descentralização das ações sobre drogas no país. E foi com essa orientação, então, que nós passamos a trabalhar nos 5 eixos da Política Nacional sobre Drogas. O eixo da prevenção, o eixo do tratamento, da recuperação e reinserção social, o eixo da redução de danos sociais e à saúde, o eixo da redução da oferta e o eixo dos estudos, das pesquisas e da avaliação. E a política dizia com muita clareza, um dos grandes objetivos da nossa política é de que o Estado deve estimular, garantir e promover ações para que a sociedade, incluindo os usuários, dependentes, familiares e populações específicas, possa assumir com responsabilidade ética o tratamento, a recuperação e a reinserção social, apoiada técnica e financeiramente, de forma descentralizada pelos órgãos governamentais, nos níveis municipais, estadual e federal, pelas organizações não governamentais e entidades privadas. Então, os senhores veem que a nossa política prevê claramente a participação das comunidades terapêuticas como entidades não governamentais em toda a sua extensão como política pública. Bom, a partir daí, nós começamos então a buscar como governo o que nós tínhamos em relação às comunidades terapêuticas. E aqueles que trabalharam mais próximos a gente sabem o quanto nós nos surpreendemos, da mesma forma que nos surpreendíamos com a boa vontade, com a solidariedade, com a luta para fazer um trabalho bom, também nos surpreendíamos com a falta de sistematização, com a falta de orientação geral, de orientação estratégica, enfim. E começamos a ver que as pessoas trabalhavam basicamente como podiam, na boa vontade, naquilo que sabiam e naquilo que podiam. E nós encontramos, então, já nessa época, uma resolução emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como sendo, então, o único documento legal que tinha, que mais ou menos direcionava ou disciplinava o trabalho das comunidades terapêuticas. E, obviamente, que nós também vimos, com esse documento no papel, nós vimos também, na prática, todas as dificuldades e todos os tropeços para o cumprimento de uma resolução. Uma resolução que tinha um nível, um grau de exigência enorme, mas implantada num país em que o próprio sistema da política pública sobre drogas não estava organizado em nível de governo. E com isso, essa resolução, e todos que são dirigentes, que são voluntários, que são profissionais em comunidades terapêuticas aqui, sabem quantas brigas, quanta luta, quanta discussão isso gerou e quantas vezes nos encontramos em salas discutindo sobre isso, vendo como poderia ser modificado. Bom, isso passou e nós vimos então que essa resolução da Anvisa passou valendo em alguns estados, alguns municípios. Ela era tratada com muito mais rigor, em outros com menos, enfim. Mas, apesar de tudo, das dificuldades, as comunidades terapêuticas continuaram trabalhando, continuaram fazendo o seu trabalho com ou sem a resolução. E em 2011, então, houve a edição de uma nova resolução, que está vigente até agora, mas já com um compromisso de revisão entre a Anvisa e a Confederação das Comunidades Terapêuticas e a SENAD, evidentemente, Mas era o que nós tínhamos como documento de normatização e de orientação das comunidades terapêuticas.
Em 2011, sempre houve, ao longo desses anos todos também, nós estamos falando dessa história desde 2003, uma tentativa de as comunidades terapêuticas também integrarem as ações da rede pública de saúde. Não como elementos da rede pública de saúde, porque as comunidades são organizações sociais, são organizações do terceiro setor, mas uma tentativa de que elas integrassem uma rede de apoio, uma importante rede de apoio à rede pública. E o Ministério da Saúde lançou, talvez, a primeira portaria, uma portaria que ficou conhecida como a RAPS, que era a formação da rede de atenção psicossocial, né? E na rede dizia isso, que a criação, a articulação dos pontos de atenção à saúde, né, para pessoas com sofrimento ou transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas no âmbito do SUS. E que essas instituições funcionam de maneira articulada, enfim, né, com a rede pública. E nessa portaria gerou uma outra portaria estruturante dessa rede, onde as comunidades terapêuticas entram como entidades, como espécie do gênero de serviços de atenção em regime residencial, aplicando-se a elas todas as disposições e todos os efeitos dessa portaria. Mas, como o mundo real é um pouco diferente, nós sabemos que muito poucas das comunidades terapêuticas que funcionam no Brasil conseguiram se adaptar às normas, ao grau de exigência que a legislação do Sistema Único de Saúde impõe, né? E com isso nós continuamos, então, trabalhando e nos apoiamos na primeira iniciativa eu diria que assim, a efetiva participação das comunidades terapêuticas na política pública, ela começou em 2010, com o lançamento do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras drogas, que vinha com clareza no decreto do presidente Lula, dizendo então que dentre as diversas ações previstas no Plano Integrado, nós tínhamos um mapeamento da rede de atenção de saúde e assistência social, não apenas das instituições oficiais, mas também aquelas da iniciativa de sociedade civil e comunidades. E tinha também claramente no decreto um edital de chamamento para as comunidades terapêuticas, assim como a definição de que a SENAD deveria promover um curso de capacitação para profissionais e voluntários dessa área. Esse edital foi o primeiro e acho que tem uma importância. Teve uma importância muito grande, apesar de ele não ter tido o resultado que era esperado, ele nos deu muitas pistas sobre as dificuldades, sobre os erros e sobre os acertos. E isso é importante. Então, esse primeiro edital, ele deu início ao caminho do que nós estamos fazendo hoje, nesse momento. E, em 2011, também os senhores sabem, a presidenta Dilma lançou o programa Crack é Possível Vencer. E esse programa foi lançado pela presidenta justamente na perspectiva de que nós não poderíamos aceitar o que nós víamos muito na mídia, como se o crack fosse uma sentença de morte para cada um dos nossos jovens. E que nós tínhamos com clareza de que, apesar da gravidade, apesar da destruição que essa droga traz aos nossos jovens, às nossas crianças, às nossas famílias, ele não poderia ser uma sentença de morte para a nossa juventude. E foi com essa... Foi com essa disposição, então, que a presidenta Dilma lançou o programa Crack é Possível Vencer,
e que ela deixava muito claro que esse programa não poderia ter só um lado. Esse programa teria que ter 3 eixos importantes e fundamentais, que não poderiam caminhar isoladamente. O eixo da prevenção, que é o que nós estamos fazendo aqui, como tão bem disse o Paulo Martelli aqui nas suas palavras iniciais. O eixo do cuidado, que a grande maioria dos senhores conhece muito bem, que é o eixo da atenção, é o eixo da solidariedade, é o eixo da reinserção, é o eixo do tratamento. E, por último, o eixo da autoridade, que é de extrema importância também. De nada adiantaria nós trabalharmos as comunidades terapêuticas, trabalharmos os serviços de saúde, trabalharmos a prevenção na escola, se nós deixássemos o caminho livre para que o tráfico continuasse fazendo o seu estrago, fazendo a sua destruição. Então, o programa lançado pela presidenta Dilma, CRAC, é possível vencer, ele veio com essa filosofia. O CRAC não pode ser uma sentença de morte para a nossa juventude. Nós podemos, sim, dividir responsabilidades, somar esforços e vencer essa situação. Já vencemos tantas outras situações difíceis no nosso país, vamos vencer mais essa. E com isso, então, nós começamos a trabalhar. E a presidenta Dilma, no dia 22 de junho de 2011, aqui certamente alguns dos senhores se reconhecem, ali está a Laura, o Padre Haroldo, o pastor Wellington, que eu vejo que estão aqui, o Célio, enfim, muitas das pessoas que vêm trabalhando conosco, o Egon, que está aqui na frente, muitas das pessoas que vêm trabalhando conosco estiveram presentes e tiveram oportunidade, não de mandar recado pela Paulina, pelo ministro, mas de falar com clareza para o presidente o que faziam e como faziam. E foi nesse dia que a presidenta Dilma disse: a partir de hoje nós vamos buscar um mecanismo de apoiar o trabalho que os senhores vêm fazendo, o trabalho que tão bem vem sendo feito pelos senhores. E ela disse isso com clareza, de que esse apoio não significava o governo se imiscuir, se intrometer nas ações das comunidades terapêuticas, mas que significava, além do apoio financeiro, o governo dar aquele apoio em termos de capacitação, para que cada vez o trabalho pudesse ser feito de forma melhor e de forma mais abrangente. A partir dessa reunião, como eu disse, então, nós passamos a trabalhar e ficou definido que o Ministério da Saúde iria trabalhar em 2 modalidades. Com aquelas comunidades terapêuticas que poderiam funcionar, como eu mostrei anteriormente, dentro da rede estruturada de assistência a usuários de crack e outras drogas, como um equipamento do SUS e através da seleção de projetos apresentados ao Ministério da Saúde para financiamento das comunidades. E que a SENAD iria trabalhar junto com as federações de comunidades terapêuticas no mapeamento, porque nós não sabíamos quantas comunidades terapêuticas existiam e nem onde elas estavam. A gente sabia e era capaz de encontrar em eventos grandes como esse, voluntários de todas as partes do Brasil. Mas nós não tínhamos um banco organizado que nos dissesse: a comunidade terapêutica do Padre Haroldo funciona em Campinas, nesse lugar. A comunidade terapêutica que o Célio preside lá no Piauí funciona em Teresina, nesse lugar. Enfim, nós não tínhamos isso organizado. E, de verdade, era, falando num termo bastante popular, era uma bagunça. Ninguém tinha, nem as federações, nem o governo federal, nem os governos estaduais, nem o governo municipal. Claro que haviam várias iniciativas locais de mapear, mas as comunidades terapêuticas também abriam e fechavam
e essa organização ficava muito difícil. Então nós começamos a trabalhar nisso e fomos indo à frente. E houve as tentativas do Ministério da Saúde de fazer os editais, e nós trabalhamos então no mapeamento. E a ideia do mapeamento era conseguir um conjunto de dados atualizados e de acesso universal que todas as pessoas pudessem ter, né, das comunidades terapêuticas em atividade, e ainda mapear a distribuição geográfica. Nós queríamos, quando uma família entrasse no nosso site, que ela pudesse encontrar, ou quando ela ligasse para o nosso 0800, o atendente pudesse dizer: olha, em Campinas, o senhor procura a comunidade do Padre Haroldo, fica na rua tal, funciona assim, faz essa. E nós trabalhamos então de 1º de novembro de 2011 a 31 de agosto de 2012 e conseguimos mapear 1.802 instituições no Brasil. Esse mapeamento só foi possível graças ao envolvimento e à participação efetiva das 4 federações de comunidades terapêuticas, que eu pediria até que se levantassem, porque foi muito importante. Então eu pediria ao Célio da FENOCT, que era lá do Norte e Nordeste, ao Egon da Cruz Azul, do Sul e Sudeste, Padre Haroldo, evidentemente, da FEBRAC, Amara, e eu não vi o pastor Wellington por aqui ainda. Ah, está lá o Wellington da FETEB, que mapeou toda a região sudeste do Brasil. Então, nós tivemos a colaboração, o empenho imprescindível dessas 4 federações que selecionaram as pessoas que iriam coletar as informações, foram atrás de cada comunidade terapêutica e, aí sim, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que desenvolveu toda a metodologia, nós pudemos chegar, então, ao que eu vou mostrar para os senhores e que está disponível nesse endereço bem grande, que eu acho que todos conhecem, que é o endereço eletrônico do nosso observatório. E aí os senhores vejam como é que nós fizemos. Aí, se vocês verem como vocês vão pesquisar, vocês vão ver aquelas bolinhas que estão ali no mapa, é a bolinha que representa cada estado. E dentro de cada bolinha tem o número de comunidade naquele estado. Então, se vocês verem lá, vamos pegar aqui... Olha, então vamos pegar aqui, deixa eu ver, eu não enxergo de longe. Mas, enfim, vamos ver. Estamos pegando aqui o número de comunidades, um a um dos estados. E aqui vocês veem o nome da comunidade. Aí, na sequência, vocês vão ver que isso se detalha. Aí nós estamos pegando, vocês estão vendo, lá na fronteira, lá em São Gabriel da Cachoeira, no nortão do país, você vai clicar e vai aparecer Fazenda da Esperança, São Gabriel. Então aparece nome, tipo, comunidade terapêutica, endereço 7 de setembro 250, o bairro São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, Brasil. Telefone, a última modificação. Por que a última modificação? Porque a comunidade pode informar alteração. E eu vou explicar para vocês. Porque, por exemplo, quando nós mapeamos a comunidade do Célio, lá em Teresina, a Fazenda da Paz, ela não tinha uma unidade de atendimento feminino. Agora está construindo uma unidade de atendimento feminino. Então, provavelmente, em alguns meses, o Célio vai alterar o seu cadastro
o cadastro da Fazenda da Paz, mostrando como ela está trabalhando. Aí ali diz, funcionamento da unidade. Então funciona domingo, manhã, tarde, noite e madrugada, de segunda a sexta, manhã, tarde, noite e madrugada, sábado também. Então, todas essas informações vocês vão ter, e ainda vão ter uma coisa mais bacana, que aqui não está aparecendo porque eu não estou conectada à internet. Mas quando você aparece, aparece o mapa, porque aparece ele georreferenciado. É como se você tivesse um GPS e você pode chegar ao endereço com a maior tranquilidade. Então, eu acho que esse foi um grande trabalho e de público eu gostaria, como representante de governo, novamente agradecer às federações e à Universidade Federal do Rio Grande do Sul que nos ajudaram nesse importante trabalho que, além de facilitar para as famílias e para os dependentes que precisam de tratamento e ajuda, deu condições para nós chegarmos ao trabalho que nós estamos fazendo hoje. Então, vejam, só aqui mostrando para os senhores, nós temos mapeado, vocês vão entrar no OBID e vão encontrar todas essas informações que eu não vou me deter, as comunidades que trabalham pelos diferentes grupos etários. Então, eu quero uma comunidade que atenda criança. Você vai encontrar com clareza, você vai saber onde está. Eu quero uma comunidade que atenda adulto. Eu quero uma que atenda a mãe que está amamentando o seu bebê. E você vai encontrar tudo isso. E aqui, os números finais até ontem. Porque, como eu disse aos senhores, esse número ele é mutante. A Senad está diariamente atualizando. Então, hoje nós temos 1.802 comunidades terapêuticas cadastradas no Brasil, temos 62.956 vagas, temos 44.135 vagas ocupadas nesse momento e temos uma lista de espera de 11.264 pessoas que estão esperando. Aí vocês podem me perguntar, mas se nós temos 62 mil e tem 44 ocupadas, é que aqui nós temos aquela diferença. Eu posso ter uma vaga na Fazenda da Paz, mas quem está precisando é uma pessoa do Rio Grande do Sul, ou vice-versa. Então, essas questões nós estamos trabalhando agora no edital de financiamento. Então, esse, senhores, é um mapeamento que está disponível de vocês, disponível para todos os profissionais, para as famílias, enfim, para a comunidade. E agora eu queria mostrar para os senhores onde efetivamente se deu a participação das comunidades terapêuticas. Bom, como eu disse inicialmente, o Ministério da Saúde fez uma tentativa de inclusão das comunidades terapêuticas na política pública, mas se chegou à conclusão que não era possível pela forma de trabalho das instituições, assim como pelas exigências legais do Sistema Único de Saúde. Então houve, atendendo àquela determinação da presidenta, houve uma nova reunião em que participaram a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça, obviamente representado pela Senad. E ali ficou definido, então, que quem iria, entre aspas, cuidar das comunidades terapêuticas seria a Senad. E houve um combinado com a participação das federações nessa reunião. Então é importante os senhores saberem que todo esse processo houve uma ampla participação dos órgãos, das entidades representativas, que eram até então as 4 federações e que hoje se transformaram na Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas, que se faz representar também conosco nesse processo todo. Bom, então ficou definido e aí a Senad ficou de estudar no âmbito da administração pública federal uma forma de financiamento dessas entidades para que pudesse efetivamente acolher na política pública essas entidades como uma rede de apoio às políticas públicas de saúde e assistência social.
E aí, então, nós definimos um edital de seleção de entidades que prestam serviços de acolhimento a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas. E a perspectiva de disponibilização de 10.000 vagas de internação, com recursos garantidos por meio de uma medida provisória da presidenta Dilma Rousseff, que foi aprovada pelo Congresso Nacional em 27 de dezembro de 2011, recursos de 135 milhões de reais, garantindo o financiamento de 10.000 vagas anuais para o atendimento de pessoas com necessidade de internação em comunidades terapêuticas. O edital, então, ele foi lançado com três fases: a habilitação, aquela fase que as entidades encaminham para nós os seus documentos que dizem, documento que diz assim, é como se fosse, encaminha o RG, CPF, a documentação mostrando que ela existe. A segunda fase, a pré-qualificação, é onde a entidade diz: eu tenho condições de atender porque o meu programa terapêutico é feito assim, assim, assado, trabalham comigo esses voluntários, esses profissionais, enfim, esses religiosos. E, muito importante, a participação aqui dos conselhos estaduais e conselhos municipais sobre drogas, que vão atestar o funcionamento e as condições de funcionamento dessas entidades a partir de uma visita em loco, de um relatório, onde o conselho vai até lá conversar com a comunidade para emitir esse documento. E para isso, a Senad precisou desenvolver um projeto que está em andamento também, de apoio à estruturação dos conselhos, com financiamento, inclusive, para compra de material. O financiamento para compra de material que vai desde computador, muitas vezes até carro, para que o conselho possa ir fazer a visita nessa comunidade. E nós ficamos muito contentes porque a grande maioria dos conselhos respondeu e apresentou projetos para serem financiados. Bom, qualificadas então, já na primeira fase, nós recebemos até agora 391 projetos. Esse número é de ontem, ao final da tarde, às 6 horas da tarde, nós vimos no nosso protocolo que tínhamos 391 projetos. Desses, 9 já estão aprovados, já cumpriram todas as etapas, e mais 30 serão publicados nessa próxima semana. E aqui uma questão que eu fiquei muito feliz quando o Paulo mencionou, a parceria com o SEBRAE para capacitação e gestão das comunidades. É muito importante, porque o que nós observamos nesse edital, a grande dificuldade das comunidades com a questão da documentação. Então, daí, esse trabalho, essa parceria vai ser muito importante. As federações já têm trabalhado com isso, nós temos conversado, e a Senad tem feito um empenho monstruoso para apoiar cada vez a comunidade, orientando, vamos ver o documento, faz assim, enfim, para que a gente consiga consolidar o financiamento de todas elas dentro desse número. Bom, aí nós vimos, a partir dessa questão das dificuldades administrativas das comunidades, o prazo encerraria no dia 8 agora, desse mês. Aí nós entendemos, conversamos no governo, conversamos com a confederação e estendemos o prazo e, portanto, as comunidades agora têm até o dia 8 de março para mandar a documentação. Então, mais uma vez, eu deixo aqui o recado, a mensagem a vocês. Por favor, não deixem de participar, mesmo que vocês ainda não tenham toda a documentação. Entrem em contato com a Senad, mandem o documento,
ou entrem em contato com a confederação, que nós vamos ajudá-los a organizar essa documentação para vocês poderem concorrer. Bom, as nossas parcerias, eu já disse, são os conselhos estaduais de políticas sobre drogas, os conselhos municipais e a Confederação de Comunidades Terapêuticas, aqui agregando todas as federações. Nós temos desafios. Não posso terminar porque vocês sabem que um trabalho dessa magnitude não acontece sem desafios. Eu não diria problemas, eu chamaria de desafios, que são situações que certamente nós poderemos enfrentar e vencê-las. O primeiro desafio da Senad é o acompanhamento e a fiscalização dos contratos e das práticas. Os senhores sabem, é dinheiro público, nós precisamos fiscalizar e precisamos prestar conta. Quando eu falo nós, somos todos nós. Desde aquele que é o gestor da comunidade terapêutica até a presidenta da República. Todos nós temos uma responsabilidade e precisamos fazer. O segundo desafio nesse acompanhamento, os senhores sabem também, nós temos muitos questionamentos sobre as práticas das comunidades terapêuticas. E daí a importância de nós trabalharmos muito unido, as confederações, os conselhos estaduais e municipais, a Senad, os órgãos, as coordenadorias, as secretarias de drogas dos estados e municípios, para que nós possamos mostrar de que o trabalho é sério, tem resultado e que efetivamente é importante estar no âmbito da política pública. Para isso nós precisamos acompanhar e fiscalizar. E não há dúvida que esse é um grande desafio, porque os senhores viram, são 1.802 entidades pelo Brasil afora. Bom, nós temos também como desafio um comitê de acompanhamento governamental. Esse comitê existe, ele tem que ter por lei, onde, coordenado pela Senad, participam o Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério do Desenvolvimento Social e Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Nós temos o desafio da capacitação e temos o desafio, obviamente, da avaliação. E essa foi uma questão que nós conversamos muito com as federações, de que eu lembro o Célio dizendo, nós temos que cortar na própria carne. E essa frase ele usava e dizia assim, nós temos que apoiar e ajudar quem trabalha direito e temos efetivamente que ver que aquelas pessoas que não são bem intencionadas não possam usar o nome de comunidade terapêutica para fazer práticas que não são idôneas, que não são solidárias. E, para terminar, mostrando como nós estamos avançando nos nossos desafios, aí nós temos, então, trabalhado no curso de capacitação para comunidades terapêuticas. Aqui também esse curso, nós discutimos longamente com as federações sobre o conteúdo. Nós fizemos uma parceria com a Unesp, a Universidade do Estado de São Paulo, o professor José Manuel Bertolotti, que é um especialista na área, a professora Florence Kern. Estamos tendo a consultoria de uma importante profissional da área das comunidades terapêuticas, a nossa querida Laura, que está por aqui, que eu já encontrei na chegada, não sei onde ela está agora, mas ela está aqui hoje, a Laura Fracasso, trabalhou anos com o Padre Haroldo, e temos, obviamente, a participação de todos vocês. Então, esse curso, a Senad está oferecendo na primeira turma, para o primeiro semestre de 2013, são 10.000 vagas para profissionais, voluntários e gestores de comunidades terapêuticas. Ele será feito à distância, nos moldes dos cursos da Senad, que os senhores já conhecem, com material de primeiríssima qualidade, todo o apoio, tutoria, enfim. Ele terá 120 horas de duração, será certificado pela Universidade do Estado de São Paulo
E as inscrições nós prorrogamos também, porque nós prorrogamos o edital. E como as comunidades que vão receber recurso, que vão participar do edital, elas são obrigadas a fazer o curso para se capacitar, então nós estendemos a inscrição do curso até o prazo final do edital, dia 8 de março de 2013. E ali está o site que vocês podem se inscrever. Mas eu já queria trazer uma notícia boa para os senhores. Os senhores vejam que nós tivemos já, até agora, 14.454 pessoas inscritas. Então, nós já temos gente sobrando para a segunda edição. Mas a prioridade é para aquelas entidades que vão participar do edital. Então, eu pediria que, se alguém de vocês tiver interesse ou conhece alguém que tem interesse, que, por favor, entre no site e se inscreva. Esse curso é realizado pela Senad e pela Unesp, com o apoio da Confederação das Comunidades Terapêuticas. E com isso, então, eu encerro a minha apresentação, esperando que cada vez mais, com o resultado desse edital, nós possamos fortalecer a participação das comunidades terapêuticas nas políticas públicas e cada vez mais nós possamos desenvolver em conjunto ações não apenas de tratamento e acolhimento e reinserção social, mas especialmente que possamos também desenvolver ações de prevenção com as nossas crianças, os nossos jovens e as nossas famílias. Muito obrigada e, mais uma vez, muito obrigada pelo convite.